Paz do Senhor, bom dia! Hoje, dia 18 de junho de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já concretizou, já é uma grande bênção na tua vida, na minha vida, na vida da nossa casa, nossa família, nossos afazeres, nossos lares. A graça, a presença, o poder, o mover do Senhor se renovem sobre essa manhã de quinta-feira, sobre esse dia de quinta-feira, e que o Senhor possa derramar a cada dia a sua porção de bênção, a sua porção de restauração, a sua porção de reconstrução, fazendo com que você viva exatamente a flor da tua pele, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Bom dia Amanda, tudo bem? Bom dia minha tia Alzira também, bom dia Bispo Antônio, bom dia Eva, Carlos, bom dia também familiares, né? Estou falando com vocês, mas os familiares também. Minha tia Alzira, por exemplo, sempre está orando pelo meu primo Alexandre, nós também estamos orando, e todos nós aqui orando por cada um de nós, pelas nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Bom dia, pastora Mara, Deus abençoe aí na recuperação da Covid-19, Deus abençoe a senhora e também a sua casa, a sua família, filhos, genro, nora, netos, Deus abençoe a todos também. Eu falei a Eva, o Carlos, mas também os genros, as filhas, o Senhor esteja sobre cada um, netinho também, a presença, o poder e o mover do Senhor sobre cada um de nós, sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, cada dia uma porção, todos os dias nós estamos lendo de maneira linear, de uma maneira sistemática, de uma maneira seletiva, carreirinha, todo dia um pouquinho, e nós estamos parando num texto que é muito polêmico, é muito controverso. Por quê? Aí você vai falar, talvez você tenha pensado, né? Talvez não, com certeza você pensou, nós não vamos passar por essa situação toda que se comenta, né? Existe uma linha muito forte falando sobre o arrebatamento. Se é no meio do arrebatamento, perdão, falei errado. Existe uma linha muito forte falando sobre a tribulação, falando que o arrebatamento será no meio. E existe outra linha muito forte, e eu diria até mesmo de uma maneira mais incisiva, até falada, ministrada a respeito, que é aquela de que a igreja não passará pela tribulação. Então aí tem aquelas coisas sobre o chip, a marca da besta, vai ter ou não vai ter a marca da besta, aquela coisa toda. Bom, o que fazer nós aqui, entre nós, na nossa comunhão e na nossa comunidade, como pensar a respeito? Bom, eu sempre falo para você que, em primeiro lugar, sempre é bom ter a palavra, vou repetir, a palavra de Deus em primeiro lugar, sempre. A palavra de Deus vem em primeiro lugar e depois a revelação. Por quê? Porque quando eu trabalho primeiro a palavra de Deus, eu não fujo nem para a esquerda nem para a direita, como é o conselho de Deus a Josué. Josué, tenha coragem, não te mandei eu, tenha coragem, medita na minha lei de dia e de noite, para não desviares nem para a direita, nem para a esquerda. E outra vez ele fala, tenha coragem, Josué, e tudo que você fizer, e todos esses caminhos, você prosperará, você será bem-sucedido. Então, partindo desse princípio, né, nós vamos pensar primeiro a respeito da palavra de Deus, o que ela diz a respeito, tá? Então vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículo 15 a 28. Eu preciso me programar para falar menos. Estou falando muito. E me perdoem, porque falar muito não é bom. Né? Então, e como eu falo todos os dias, eu não preciso falar muito, mas eu tenho o hábito de falar. Bom, falando a respeito disso, sempre lembre de que nós estamos na internet e de uma maneira pública, né?
Então, sempre o que a gente fala, por mais que tenha pouca gente ouvindo, ou assistindo, ou acessando, nós temos que sempre prestar atenção nessa situação toda, né? E por que estamos na internet? Então, dê o teu like, dê o teu coraçãozinho, dê o teu joinha, dependendo da plataforma que você usa, né? Se é o YouTube, é o joinha. Se é o Instagram, é o coraçãozinho, né? Se é o Facebook, é o quê? Facebook também é coraçãozinho, é joinha, sei lá o que é. Acho que é joinha, né? É assim, é joinha. Então vamos e me ajudem, né? Por favor, a estarmos divulgando e lendo a palavra. E por que dessa minha responsabilidade em ler a palavra do Senhor de maneira linear, de maneira carreirinha? É porque cada assunto é um assunto. E não tem como nós fugirmos dos assuntos. Pelo menos eu não fujo de nenhum. Claro que alguns assuntos eu poderia até te falar, olha, esse assunto ele não está plenamente esquadrinhado, mas a palavra de Deus diz assim, tá? Então, é claro, de uma maneira transparente. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 15 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então como eu já li várias vezes esse texto, eu vou ler logo o que está falando Daniel, né? O que Daniel está falando a respeito segundo Jesus Cristo. Daniel 9, 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Significa que aquilo que aconteceu, por causa de uma linha que diz, né? Aquilo que aconteceu com Antíoco Epifânio, lá 150 anos antes de Cristo, realmente aconteceu. Exatamente o que Daniel está falando. Ele chegou de uma maneira política, fazendo aliança com todo mundo, principalmente com os religiosos. Ele foi tomando espaço, quando se deu conta, ele estava invadindo o templo, tomando lugar no templo, de assento no templo, e fazendo as abominações que ele fez, e por causa disso ele causou uma grande guerra interna ali dentro de Israel, que foi muita gente morta exatamente por causa dessa abominação. E claro que o judeu já era conhecido na região. Aliás, o judeu sempre foi conhecido por causa dessa atitude, né? Dessa sua identidade. Olha, eu sirvo a Deus, eu temo somente um Senhor, eu adoro ao Senhor. Tanto é verdade que você percebe em Apocalipse que de uma maneira ou de outra, o Senhor Jesus, na sua volta, ele trabalhará essa situação com os judeus. Por quê? Porque o judaizante, o judeu, né? Eu já expliquei isso para você, só para repetir. Você tem o hebreu, eu vou falar de maneira poética segundo a palavra, tá? Você tem o hebreu e o judeu. Durante boa parte da história, hebreu e judeu era a mesma coisa. Por quê? Bastasse a pessoa falar que pertencia àquela região, então a pessoa já falava, então é judeu. Por que é judeu? Porque é alguém que pratica a religião judaica. E qual é a religião judaica? Servir ao Senhor sobre todas as coisas. Com o passar do tempo, foi se separando, né? Vamos chamar assim, a nacionalidade judaica, a religião judaica da nacionalidade hebreia. Então hoje, um japonês pode ser judeu? Pode, se ele se converter à religião judaica, ele é um judeu, porque é uma religião. Hoje, não foi assim no passado, mas hoje é assim. Então, pode um israelense ser budista? Também pode. Por quê? Mas o israelense não é japonês. E quem falou que os budistas só são japoneses? Entendeu? Então você tem essa separação hoje. Algum tempo atrás não era assim. Eu diria alguns séculos atrás não era assim, mas hoje em dia é. Então, feito essa observação, né?
Então, o que os judeus fizeram no tempo lá de Antíoco Epifânio, quando ele tornou abominável o templo e por causa disso ele só contaminou aquela região, aquele templo, a cultura judaica, e os judeus eles levaram as últimas consequências e muita gente morreu. Crianças, mulheres, idosos, famílias inteiras foram destruídas, dizimadas, exatamente porque declaravam o Deus Todo-Poderoso e não Antíoco Epifânio, né? Epifânio já é um apelido, seria um título, né? Epifânio, uma manifestação de Deus. Ele não era, com certeza, ele apenas se colocava como tal. E por causa disso, aconteceu tudo o que aconteceu. Então Daniel tem razão e, ao mesmo tempo, a sua profecia se cumpriu cabalmente. Naquele momento se cumpriu. Mas Daniel também está falando de uma maneira futura, profética, que é naquilo que a gente sempre pensa. O Senhor está pontuando o passado, né? O Senhor está expressando aquilo que é de maneira contextualizada, mas também o Senhor fala a respeito de um futuro. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é atemporal, se tivermos todo o discernimento para pensar sobre ela. Então vamos lá. Então, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, realmente aconteceu, mas também a impressão, o entendimento que nós temos é que também se manifestará no futuro. Dele sairão forças que profanarão, Daniel capítulo 11, versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Realmente o sacrifício, lá naquela época, foi cessado, porque o templo foi totalmente contaminado, né? E os sacerdotes não tinham como oficiar, e o sacrifício diário realmente foi tirado naquele tempo. Sacrifício diário é aquilo que o sacerdote faz nas suas obrigações litúrgicas, nas suas obrigações, o termo é cultico, né? Nas suas obrigações culticas, que era devido àquele momento, mas não conseguiu. Daniel capítulo 12, versículo 8 diz assim: Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, aqui é o desfecho da história. Daniel capítulo 12, versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Aí Deus respondendo para ele falou, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Já falei para você que essa coisa dos números a gente vai deixar para um outro momento, porque é uma simbologia, então a gente vai deixar para quando nós estivermos lá no nosso momento de apocalipse e tal, eu volto a falar a respeito. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então eu tenho, e já há 2 dias que eu tenho proposto esse texto como sendo o nosso norte, o nosso leme, nessa embarcação, nesse navio de acontecimentos. O Senhor apaziguando o coração de Daniel. Aí você vai pensar comigo, é possível? É possível se estivermos na presença do Senhor, mas não é fácil. Apaziguar o coração diante de tudo isso. Mas no Senhor, através da presença e principalmente, né, e da interferência do Espírito Santo na nossa vida, então é possível termos paz, prosseguirmos para o alvo da nossa soberana vocação e mesmo assim aguardarmos aquilo que o Senhor tem para acontecer, tá? Então vamos lá. Vou voltar ao texto, como Jesus fala,
Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, aí Jesus discorre. Vou voltar um pouquinho mais sobre o abominável da assolação. Eu vou pular um pouquinho. Como eu estou seguindo literalmente o que está falando o capítulo 24, eu vou falar sobre o anticristo, tá? O anticristo é aquele que se coloca contra Cristo. Houveram vários anticristos durante toda a história da humanidade, vários. Poderia chamá-los, alguns deles, o próprio Antíoco Epifânio, né? Hitler e tantos outros que foram ou de maneira local ou de maneira geograficamente falando mais extensa, mais estendida, mas realmente houveram anticristos durante toda a história da humanidade. Agora, esse anticristo, ele tem as suas características. E o que é anticristo? Cristo significa, né, ungido, enviado apostolicamente pelo Pai. Então Cristo é Cristo ungido, enviado, né? Alguns também traduzem, interpretam como sendo o Filho, o ungido Filho de Deus, né? E também Cristo no hebraico, Cristo no grego. No hebraico é Messias, Machia, né? No hebraico, que é também ungido, que é também o enviado, que é também o Filho de Deus. Então você tem o Cristo, que tem todo o seu caráter exposto na palavra de Deus. Ele é a própria lei. Ele, como dizem os judeus messiânicos, ele é a própria Torá. Ele é a própria Bíblia. Ele é a manifestação plena de quem Deus é, mas também a manifestação plena de como o homem deve ser. Ele reúne em si todas essas características. Não pecou, não obstante viver como homem, não obstante estar na limitação de homem, não obstante cumprir com todo o seu ministério, com todas as suas palavras, numa condição humana, porque ele se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou da segunda pessoa da Trindade, e ele veio na forma de servo. E ele se tornou homem e habitou entre nós, como diz a palavra. Então, o que é o anticristo? É exatamente todo aquele que se opõe contrariamente a essa palavra, a essa lei, ou a essa pessoa que é Jesus Cristo. Então, houveram vários, em proporções menores ou maiores, mas houveram vários. Apocalipse capítulo 13, versículo 6 diz assim: E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Bom, então agora vamos pensar a respeito do texto. Falando a respeito do texto, significa que esse anticristo, ele se manifestará em algum momento e que ele vai pelejar contra os santos. Significa que os santos estão aqui. Porque senão, não teria como ele pelejar contra os santos no céu, não tem como, né? Então ele está pelejando contra os santos. Né? Diz aqui, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Claro que os santos não estão nos céus, porque ele está vencendo os santos. Se os santos estivessem nos céus, nas regiões celestiais, ele não teria essa habilitação nem autoridade, porque aquele que já está na presença do Senhor, não obstante todos os santos estarem na presença do Senhor, mas eu estou falando de maneira prática, de maneira, né, física.
Então não podem estar lá porque esse anticristo não teria essa habilitação nem essa autoridade, tá? Então ele vai pelejar contra os santos e os vencerá, como diz a palavra. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então é alguma coisa que ele terá autoridade e que ele estará se voltando contra os santos, se voltando contra tudo aquilo que representa a Deus, porque é o anticristo. O anticristo só pode se manifestar aqui na terra, no céu não tem como. A Bíblia fala em Jó 38 que o Senhor colocou ferrolhos, não é assim? E Jó é uma palavra poética maravilhosa, Moisés escrevendo sobre essa história da divisão, né, onde até ali Satanás poderia ir, a partir dali não poderia subir, porque o Senhor havia colocado ferrolhos. Claro que de maneira poética, de maneira romântica, né, Moisés escreveu o livro de Jó. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar, a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui confronta com uma linha teológica que, talvez até sem querer, descende, né, da cultura grega, onde o corpo é maldito, né? Então, na cultura grega, dentro vamos dizer assim, do misticismo grego, se entendia que a pessoa, quando morta, ela seria liberta do corpo. Não é isso que Deus estabelece. Não. O Senhor trará à realidade novamente um corpo incorruptível. Então, nós seremos diante do Senhor, como diz a palavra lá na formação do homem, como diz ali, né? Corpo que teremos, né? Então, quem vai ressuscitar é o Espírito? Não, o Espírito não ressuscita. O Espírito é único. Quem vai ressuscitar é o corpo, não é o Espírito. O Espírito, a Bíblia diz que voltará para Deus, porque é Ele quem o deu. Então, o Espírito não ressuscita, o que vai ressuscitar é o corpo. Então, nós não seremos Gasparzinhos, nós seremos pessoas com corpo, né? Como alguns também mostram aí, alguns filmes. Essa questão toda, ela está muito misturada com filme, com livros, né? Por exemplo, vocês e uma boa parte de nós todos assistimos algumas novelas. Existem coisas que são reais, que estão escritas na palavra de Deus, mas uma boa parte delas não tem como. Por quê? Porque quando você vai editar e quando você vai escrever um romance, uma novela, você às vezes tem uma página da Bíblia, uma página só. Às vezes uma página da Bíblia fala de milhares de anos, né? E o que a pessoa é obrigada a fazer? A pessoa é obrigada a encher isso. Então ela vai encher com o quê? Com livros, com comentários, com outros romances, com outros escritores. Então não está escrito na Bíblia. Só que as pessoas não deixam isso muito bem claro. E por não deixarem muito bem claro, as pessoas, por nem sempre conhecerem aprofundadamente a Bíblia, fazem o quê? Confundem. E aí elas vão repassar para os outros de maneira confusa. Então elas enxertam acontecimentos que não existem na palavra. Mas, há uma desonestidade. Por que há uma desonestidade? Porque quando a pessoa transmite isso,
ela está falando com várias pessoas, uma audiência numerosa. Dentro dessa audiência existem as pessoas que conhecem plenamente a Bíblia, então vão assistir e vão achar muito bonitinho e tal, mas não passa de um filme. Outras não. Outras vão assistir aquilo e vão entender que aquilo é real. E aquilo vai passar, vai fazer parte integrante da vida da pessoa, principalmente do conhecimento, da teologia da pessoa, da teoria a respeito das coisas de Deus. Então isso, quando se fala então de fim de mundo, quando se fala de história de fim de mundo, de escatologia, de apocalipse, tem de tudo. De tudo. Tem milhares de filmes, né? Tem milhares de livros. Por que às vezes? Porque não está escrito de uma maneira tão inteligível. O que acontece? A pessoa começa a interpretar, e o problema está na interpretação principalmente dessa porção, tá? Então vamos lá. Diz assim, a trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, que Paulo está querendo dizer, é o seguinte, na cabeça de Paulo, ou para aqueles que estavam ouvindo, e lógico que ele está escrevendo uma escritura, e por ter uma profundidade de escritura, e por ter uma manifestação de escritura, aí você vai falar, mas Paulo sabia que era uma escritura? Talvez não na plenitude, mas Pedro sabia. Porque Pedro fala das cartas de Paulo, que são de difícil compreensão, ele próprio fala, está escrito na epístola dele, são de difícil compreensão, mas que são escrituras. Então Pedro, o apóstolo Pedro, lembra aquele que brigou, discutiu um dia com Paulo? Esse mesmo. Pedro fala que aquilo que Paulo escreveu são escrituras, ou seja, ele está chamando os escritos de Paulo exatamente como se chamava os escritos do Antigo Testamento, escritura. Então, como Paulo está escrevendo uma escritura, talvez humanamente falando, nem sabendo da proporção, né? Aquilo que acontece com a carta aos Romanos. Paulo escreve a carta aos Romanos para dizer que estava chegando. Se você entender o teor da carta aos Romanos, ele está escrevendo que ele está chegando, só isso. Mas para nós que lemos a epístola aos Romanos, nós dizemos o seguinte, né? Nós chamamos, uma boa parte de todos os estudiosos, chamam a carta aos Romanos de o quinto evangelho. Alguém já escreveu, e muitas pessoas já escreveram sobre, quando comentam a carta aos Romanos, da seguinte maneira. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos. É assim que é o título. Então, é uma escritura. E o que Paulo está escrevendo é o seguinte, e nós seremos transformados. Por quê? Porque no seu entendimento atemporal, essa geração dele aqui seria levada ao céu. E seria transformada de corpo corruptível para o incorruptível, dizendo o seguinte, que aqueles que estarão vivos serão apenas transformados, tá? Vamos lá, apenas transformado que eu quero dizer, não vai passar pela morte, tá? Vão ser transformados sem passar pela morte. Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Estamos falando sobre o anticristo e amanhã falaremos mais a respeito, porque é um tema cativante, é um tema polêmico,
é um tema controverso e que, por causa desse tema, houveram cisões na linha de raciocínio teológica, né? Principalmente daqueles que acreditam que não passarão pela tribulação, aqueles que acreditam que vão passar pelo menos pela metade da tribulação e aqueles que acreditam que vão passar por toda a tribulação. E aí, o que pensar a respeito? Mas eu vou aprender a falar menos. Então amanhã a gente conversa a respeito. Que bom que a gente conversa todos os dias, porque não tem tempo, não tem, como é que fala? Não tem ninguém pressionando. A gente vai conversando e vai lendo e vai colocando diante do Senhor. O que por hora eu tenho para dizer para você? Primeiro, aquilo que Deus fala para Daniel, que eu não vou me cansar de falar a respeito, porque Daniel fica apreensivo, é natural, como nós também ficamos, mas Deus vem consolar ele. Calma, Daniel, a tua herança está prometida. Calma, Daniel. Lembre-se que Ezequiel fala que não existem 3 homens mais justos na face da terra e durante toda a humanidade maiores do que Noé, Daniel e Jó. Por incrível que pareça, tanto Noé como Daniel e quanto Jó passaram por situações limítrofes, mas eles em tudo foram preservados, em tudo. Quando eu pego a inspiração desses 3 homens, que o próprio Deus fala, né? O próprio Senhor fala, que esses 3 se salvariam por si só. Olha só a qualidade, o caráter, a espiritualidade desses homens, que por si só eles seriam salvos. Então, quando eu pego esses 3 símbolos, essas 3 referências para a minha vida, eu digo para você, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, né? Olha, todos os dias eu recebo alguém que manda pelo WhatsApp e tal, para a gente estar orando e colocando diante do Senhor. E também recebo de alguns que já partiram, já estão na glória do Senhor. Pessoas maravilhosas, inclusive pessoas de meu conhecimento que em algum momento da minha vida trabalhamos juntos como igreja, como servos do Senhor, pastores, pastoras. Então, passando por esse momento e permanecendo, intercedendo e clamando e entendendo que nós somos frágeis, é claro que só o Espírito Santo pode consolar e confortar e amparar. E ao mesmo tempo nos dá uma alegria, que eu sempre falo, não é alegria de euforia, mas é uma alegria pela nossa relação com Deus. É uma alegria de saber que o Senhor está conosco. É por isso que nós temos que ler a palavra e pensar todos os dias. Seria uma condição sine qua non para todos. Não é só para mim nem para você, para todos nós. Eu só faço isso junto porque é mais gostoso. Porque é necessário, porque senão nós ficamos fragilizados exatamente igual a todo mundo. Então nós precisamos trabalhar isso. E o que eu tenho para dizer por hora é o seguinte, e o que eu tenho aprendido, não importa se eu vou ficar no começo, se eu não vou passar pela situação, se eu vou ficar até a metade ou se eu vou ficar até o final, não importa. É engraçado isso, né? Mas é uma realidade, não importa. Por que não importa? Não que a gente não vai estudar e não vai pensar a respeito, mas não importa. Por quê? Porque a minha vida está diante do Senhor. Eu não preciso de uma tribulação para me encontrar com Deus. O Senhor não precisa de uma tribulação para entre aspas, né, para me destruir no corpo. Não, Deus é Deus. Agora, eu sei de uma coisa, que quando o Senhor propõe algo como juízo sobre a face da terra, os moradores de Gósen sempre serão protegidos, preservados.
o Senhor sempre reservará um ambiente, um território, um lugar para proteger. Por quê? Porque pertence ao Senhor. E eles vivem o propósito de Deus. Então, eu lembro daquilo que aconteceu e já estou, pensando com você a respeito. O que aconteceu com o povo. Ele passou pelas 9 pragas, nenhuma delas atingiu os moradores de Gósen. Quando foi na 10ª praga, claro, porque a praga, que simboliza o sacrifício de Jesus Cristo, claro, todos passaram. Mas mesmo assim, aqueles que tinham nos umbrais da porta a marca do sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que era para fazer sinal para fora e não para dentro. Então eles tinham o sinal do sangue do Cordeiro para mostrar para fora. E eles não foram tocados, ainda que a situação se manifestasse por todo o território do Império Egípcio, que eram muitas terras, que era muito grande. O povo de Deus, os moradores de Gósen, ou pelo menos aqueles que acreditavam, aí você vai falar, teve egípcio que passou sangue nos umbrais da porta? Com certeza. Foi poupado? Foi poupado. Agora teve hebreu, naquela época se chamava hebreu, Teve hebreu que não passou o sangue nos umbrais da porta ou ficou passeando ou desesperado andando pelas ruas e foi morto? Ou seu filho primogênito foi morto? Com certeza também teve. Por quê? Porque não obedeceu, não ouviu ao Senhor. Mas aqueles que obedecem e que guardam a sua palavra no seu coração, eles são sempre preservados. Não importa. Ah, mas se eu não for preservado é porque chegou o meu tempo. E não é por causa da tribulação. Não é por causa da Terceira Guerra Mundial. Não é por causa da bomba de Plutão, de nêutron, de bomba de sei lá o quê, a bomba atômica. Não, é porque Deus quis me levar. E para Deus me levar, basta eu estar dormindo, basta eu estar vivendo, basta eu estar falando com você agora. De repente, não falo nem amém. Por quê? Porque Deus é Deus. Então cabe a Deus fazer o que pertence a Ele fazer. Ai, meu Deus, me perdoe, eu estou falando de maneira didática. Claro que Deus cabe a Ele tudo. E para mim e para você, cabe servir ao Senhor. Cabe fazer desse dia um milagre. Cabe fazer desse momento um milagre. Cabe fazer dessa situação e circunstância, olhando com os olhos bons e falando, Senhor, a Ti pertence toda a autoridade, todo domínio e toda majestade, em nome de Jesus. Já estou falando demais de novo. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor e nós vamos falar amanhã mais a respeito. Pastora Mara, paz. Eliane, seja bem-vinda. Lugar certo para aprender a palavra. A Eliane, paz, Eliane, Deus abençoe. Bispo Antônio, Alex. Ô Alex, quanto tempo que eu não te vejo? Deus abençoe você. Deus abençoe a todos que estão aqui, minhas tias, meus primos, tios, avós, netos, tios, sobrinhos, filhos, pais, marido, esposa, genros, noras. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor e todos os nossos queridos e vamos orar a respeito. Mas amanhã tem mais. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Nossa vida, nossa casa, nossa família, como é bom, Senhor, sentir do Senhor o teu carinho, a tua graça, a tua presença, o teu poder, nos ministrando, nos exortando, nos aconselhando, nos mostrando a tua vontade, principalmente. O que mais interessa para o Senhor é a tua presença no nosso coração. Principalmente, o que mais interessa para o Senhor é a nossa presença no teu coração. Porque para nós, o Senhor já voltou. Porque para nós, numa lógica eterna, nós já estamos na tua presença, morando na tua presença eternamente. Esse tempo é apenas um tempo, porque tudo aquilo que o Senhor tem para nós já dissemos sim, nós já nos propomos a viver.
exatamente aquilo que o Senhor tem, porque sabemos que tudo que o Senhor tem é bom, é perfeito e agradável. Por isso, ó Senhor, derrama-te sobre cada um de nós que estamos aqui, o Alex, sua família, seu ministério, sua vida, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, todos os queridos, João, Roseli, Ângela, todos os familiares, Pastora Mara, filhos, genro, nora, netinhos, a Eliane. Deus abençoe a todos os seus familiares, os seus queridos, a presença, o poder, o mover, a tua glória se derramando, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, a plenitude, pastora Júlia, todos os seus queridos, seus familiares, aqueles a quem ela tem intercedido também, seus familiares, seus sobrinhos, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando, Amanda, filhos, Fábio, pais, em nome de Jesus, nora, sogra, cunhada, Deus abençoe a todos, o poder, o mover, a plenitude, a graça se derramando. Como é bom ter a marca do sangue do Cordeiro. Como é bom fazer parte da terra de Gósen. Como é bom, Senhor, porque nós sabemos que pertencemos ao Senhor. Não pertencemos a um índice, não pertencemos a uma pandemia, não pertencemos a um desemprego, não pertencemos a uma enfermidade, mas pertencemos ao Senhor. O Senhor é o nosso proprietário, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Remidor, o nosso Salvador. A Ti toda a honra e toda a glória, por isso derrama-te sobre cada um de nós. E nós te clamamos pelo Brasil, Senhor, derrama-te, curando, visitando, libertando, restaurando, renovando. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos como nação, perdoa-nos na nossa terra, para que a maldição seja quebrada. Tenha misericórdia, compaixão do nosso povo. Derrama-te, ó Deus, com a tua glória, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu mover de juízo e de justiça. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, nós oferecemos essa quinta-feira na tua nós oferecemos essa sexta-feira na tua presença. Tua glória, tua presença, o teu poder, o teu mover, se derramando sobre cada um de nós, trazendo à existência, ó Deus, uma sexta-feira que o Senhor planejou, que o Senhor projetou, que tudo que viveremos e tudo que estamos vivendo pertence ao Senhor. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Toca, visita, corpo, artérias, veias, sangue, olhos, ouvidos, tireoide, pulmões, coração. Senhor, toca, visita com a tua cura os nossos irmãos e irmãs que estão passando pela pandemia. Senhor, tem misericórdia, visita com imunidade, com resistência orgânica, visita, ó Deus, com a tua graça, com a tua saúde, curando, visitando, tocando, ressuscitando, restaurando, reconstruindo, em nome de Jesus. Recebam a vida, recebam o poder da ressurreição, a palavra de ressurreição, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus queridos. Você tem uma sexta-feira maravilhosa, e amanhã tem mais, sábado às 10 horas tem mais, a partir das 10 horas. Um beijo, fique na paz, um beijo para você, Liane. Deus abençoe, fique na paz todos aí. Um beijo para você.